bom gravar porque a gente fica com a memória. Bom, pessoal, como vocês já sabem aí pela programação, nós estamos com o professor Elcídio Arruda. Ele é professor da UFMG e professor do programa de pós-graduação lá da UFMG. E foi meu colega por muito tempo aí no Departamento de Administração Escolar e trabalha no pesquisa na área das tecnologias da educação e atualmente está aí enveredando pelo campo da inteligência artificial e tal. Eu vou deixar, como todos os outros, vou deixar para que ele se apresente, né, e fale mais detalhes. Eu sei que todo mundo já tem curiosidade de ir no Lattes para ver quem que é o professor Elcídio. Então, agora tem o Lattes, fica fácil, né? A gente entra no Lattes, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Só que é o Lattes que não dá para fazer uma leitura rápida, porque é muita coisa. Então a gente gasta um certo tempo para ver tudo que o Elcídio fez, né? É um bom amigo e um ótimo profissional. E desde já agradeço, Elcídio, pela sua boa vontade de, mesmo estando aí em terras estranhas aí, você poder fazer esse favorzinho de dar essa aula para nós. Nós temos certeza que vamos aprender muito nessa noite. Você fica à vontade para falar do jeito que você quiser, se quiser pausar, quiser que eles perguntem alguma coisa, ou quiser falar direto para que eles perguntem ao final, você fica à vontade, tá bom? Tranquilo, Fernando. Eu que agradeço ao convite. Com toda certeza não ia deixar de atender ao pedido do amigo, e grande companheiro e ex-professor também. Então, assim, a gente tem uma longa e grande história, né, de trabalho juntos. Eu acho que em termos de apresentação inicial, assim, você falou tudo. Eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais desde 2012, mas eu tenho uma experiência aí de quase 20 anos trabalhando com tecnologias digitais, atualmente me enveredando mais para o campo de políticas públicas em educação. Isso porque, ao longo desses anos, é um processo interessante quando se faz pesquisa, que você começa a perceber como que as pesquisas elas começam a trazer resultados muito parecidos. É como se a gente ficasse fazendo os problemas que a gente pensa, as hipóteses que nós levantamos, depois de um certo tempo de experiência, a impressão que você tem é que você já tem a resposta mesmo antes de fazer uma pesquisa. Então, eu me sentia muito assim em relação às discussões sobre tecnologias. Eu sentia um certo incômodo, porque quando eu ia na literatura, sobretudo a brasileira, nós encontrávamos um conjunto de reflexões que eram muito próximas. Então, no campo do trabalho, por exemplo, sempre uma discussão a respeito de uma perspectiva de precarização ou de intensificação do trabalho. Inclusive, a minha dissertação de mestrado, ela tratou desse assunto. E quando você observa a tecnologia como um elemento histórico, ou seja, um elemento que faz parte da nossa sociedade, da sociedade que construímos e estamos a construir, o que se percebe é que dentro de uma concepção, dentro de uma dinâmica de sistema econômico, cultural e social como é o capitalismo, a tecnologia ela vai sempre gerar processos de intensificação, um processo de precarização, não só do trabalho docente, mas de qualquer tipo de trabalho. Então, o que eu percebi é que nós precisávamos ir além, nós precisávamos fazer um outro tipo de discussão que pudesse
trazer outros elementos que pudessem gerar uma espécie de contradição dentro do próprio sistema para que nós conseguíssemos nos posicionar, nos reposicionar melhor em relação às análises e interpretações que fazemos acerca de tecnologias. Então, nesse sentido, eu parti para outros caminhos que seria tentar entender implicações de usos e apropriações de tecnologias no cotidiano, sobretudo por jovens. E, novamente, eu me deparei com uma outra questão, é que existe, eu começava a perceber um distanciamento entre a realidade do discurso sobre tecnologias no interior da escola e as apropriações que as pessoas fazem, não só dos jovens, mas de toda a sociedade, fazem em relação às tecnologias. Eu me lembro bem ainda no final dos anos 90, bem lá para 97, 98, em que fazíamos pesquisas sobre essas implicações sobre tecnologias e que detectávamos, por exemplo, uma transformação de empregos ou perdas de empregos pelo desenvolvimento, devido ao desenvolvimento tecnológico. Um dos primeiros setores que eu fui estudar foi o campo do setor de telecomunicações, e acho que o que hoje é um dos grandes campos de trabalho é o telemarketing. Houve um processo de transformação desse setor lá no final dos anos 90. Então, o que eu detectava é que a tecnologia ela já vinha reconfigurando todos os nossos processos, mas, ao mesmo tempo, nós permanecemos com um certo discurso de resistência, mas não é uma resistência só relacionada à dinâmica do trabalho. Ela é mais complexa do que isso, porque a resistência relacionada à dinâmica do trabalho significaria dizer, por exemplo, que professores resistem ao uso de tecnologias digitais de alguma forma. E se vocês observarem, se vocês forem aos dados do Comitê Gestor da Internet, que é o cgi.org, vocês vão perceber que a apropriação docente de tecnologias, hoje, ela é significativamente alta. Esse era um outro, hoje praticamente 100% dos docentes utilizam cotidianamente tecnologias digitais. E esse era um outro discurso muito presente, muito recorrente nas pesquisas em educação. Um dos elementos que mais são levantados em relação à apropriação de tecnologia no interior da sala de aula é a formação docente. Vira e mexe, hoje a gente encontra um artigo, uma dissertação, uma tese que fala sobre a necessidade de formar o docente para a apropriação de tecnologias digitais. Isso me incomodava, porque a questão é: falta formação ao docente para o uso do dispositivo em si? De que tipo de formação nós estamos falando? Se nós formos retomar as políticas educacionais sobre tecnologias digitais no ambiente escolar, o que a gente vai perceber é que o grosso dessas políticas se relaciona essencialmente a uma formação técnica do docente, uma formação mais voltada para hardware e software, para uso de dispositivo. Então, isso vem desde o final dos anos 90, quando nós começamos lá com o Proinfo, que depois se tornou IPROINFO. O grande foco era ter laboratórios de informática, depois formar facilitadores que ensinassem os professores a usar o laboratório de informática. Proliferaram vários cursos de uso de Word, Excel e demais aplicativos em sala de aula. Proliferaram-se várias e várias pesquisas sobre como esses dispositivos poderiam melhorar o ambiente escolar, mas o grande foco ainda permanecia relacionado à perspectiva do dispositivo. Então, todas as políticas que vieram depois dessas, as políticas em termos nacionais ou regionais ou locais, elas focavam nesse quesito. Formar o professor para usar tecnologia. E
o que eu percebi é que isso per si não basta. Eu já me vi em várias situações, inúmeras situações de cotidiano, no qual a gente percebia claramente que o domínio tecnológico já faz parte do ser docente. Nós estamos falando, por exemplo, hoje, de várias gerações de docentes que já estão saindo das universidades, mas que, ao mesmo tempo, são sujeitos de uma geração em que o digital já se faz presente desde a sua infância. Mas o que era interessante é que, ao mesmo tempo em que aqueles sujeitos, aqueles docentes novos que saem da universidade, eles são de uma geração de domínio do digital, mas são também sujeitos extremamente convencionais no que diz respeito às práticas que envolvam tecnologias. Isso era um elemento que me incomodava e eu parti para uma pesquisa de análise curricular aqui no estado de Minas Gerais dos cursos de formação de professores. Porque a hipótese a questão não se relaciona à falta de domínio do professor, porque nós já temos isso resolvido, inclusive hoje com o desenvolvimento de tecnologias, eu costumo brincar que elas nem estão mais hoje voltadas para o nível zero de utilização. O nível exigido hoje é quase que -1. Qualquer bebê consegue utilizar bem as tecnologias com base no touch, com base nos ícones. Então não é esta questão que é a mais relevante, mas o que faz com que a escola ela se torne muito mais um espaço, a escola que é um espaço em que, ao mesmo tempo, ela precisa ser o lugar de formação desse sujeito para lidar com os problemas da contemporaneidade, mas ela é também um lugar de tradição, não naquele sentido histórico de que ela deve ser um lugar de tradição, de trazer para o sujeito tudo aquilo dos conhecimentos historicamente acumulados, mas a tradição naquele sentido do conservadorismo, de conservar ou de resistir a uma perspectiva diferente em relação a como que os sujeitos aprendem, como lidam com suas tecnologias, como que eles se veem como sujeitos de um mundo. O que eu comecei, então, o que eu detectei, o que eu descobri é que os cursos de formação de professores, eles praticamente, pelo menos os cursos do estado de Minas Gerais, quando eu terminei essa pesquisa foi entre 17 e 18, eles praticamente não debatem a questão da tecnologia. Quando muito, nós temos disciplinas específicas para debater, para discutir a tecnologia. Então, uma disciplina sobre mídia, sobre laboratório, ou sobre tecnologias de informação e comunicação. Essa é a mais comum. Quase todos os cursos que possuem algo relacionado à tecnologia possuem uma disciplina como essa. Mas esse não é um elemento que resolve aquele problema anterior, porque uma disciplina, ela não basta um docente ministrar uma disciplina sobre tecnologia e todo o curso não fazer um trabalho conjunto a respeito de tecnologias. Em 18, então, eu comecei a fazer, eu fiz um trabalho para o Conselho Nacional de Educação, que um dos resultados é a discussão que envolve a BNCC hoje, sobre o termo que se tem se utilizado na BNCC, que é do pensamento computacional, que era a época, quando esse estudo foi feito, quando eu fiz esse estudo em 2018, uma perspectiva que se abria para as reformas curriculares no continente europeu, que é pensar num sujeito que não é um sujeito que se apropria de dispositivos, de hardwares e de softwares, mas um sujeito que ele entende o desenvolvimento tecnológico contemporâneo. E neste entendimento, ele passa a desenvolver uma série de habilidades, de competências relacionadas às tecnologias que lhe são contemporâneas. Eu vou falar daqui a pouco dessas competências. Então, nesse estudo, o que eu pude perceber é que nós tínhamos três
níveis, digamos assim, em relação aos aspectos relacionados à implementação de tecnologias nos currículos dos países da OCDE. O primeiro, que era o que mais se aproximava do Brasil e é também o mais simplificado, ele diz respeito a acesso à tecnologia, acesso a equipamento e aprendizagem básica de tecnologia no ambiente escolar. O segundo, vinculado a uma dinâmica mais geral de tecnologia de informação e comunicação, mais voltado para a formação baseada em softwares, mas aplicado aos componentes curriculares. Então, por exemplo, uma formação docente que envolve o uso do Word para a língua portuguesa, ou o uso do Google Maps para a geografia. E, por fim, nós temos essa perspectiva mais vinculada ao pensamento computacional, que ela é mais ampla e ela se relaciona ao que é chamado hoje, na Europa, do DIGICOMP, ou do quadro de competências digitais europeu, que envolve 5 habilidades necessárias a discentes e a docentes. Então, essas 5 habilidades, elas hoje nós podemos encontrá-las sobretudo nos currículos da Inglaterra, de Israel e da Polônia, e há um processo de reconfigurações curriculares em grande parte dos países da OCDE, não só da Europa, mas da OCDE, mas esse quadro comum, ele diz respeito a 5 habilidades. A primeira habilidade é literacia de informação e de dados. Então, percebam, vocês vão observar que há uma diferença em relação ao modelo que ainda é mais comum no Brasil, que se vincula muito mais a hardware e software, mas aqui a dinâmica é formar um sujeito para ser um cidadão que entende como que a tecnologia, em primeiro lugar, ela é uma criação humana, lógico, ela não é neutra, ela se vincula a todas as questões, todas as relações de poder, de produção cultural, de igualdades e desigualdades econômicas que são geradas pelo próprio sistema. Então, a literacia de informação e de dados diz respeito a um sujeito ele dar conta de fazer de navegar, de fazer filtragem de dados, de entender as dinâmicas de produção de conteúdo digital e saber escolher. Ele ter autonomia e protagonismo sobre esse assunto. Saber avaliar dados, saber avaliar a informação e o conteúdo digital. Se nós, por exemplo, trabalhássemos mais esse aspecto nas nossas escolas, isso significaria, por exemplo, ter uma geração escolar que acredite menos em fake news. Porque fake news é interessante. Eu sou formado em história, minha formação inicial, mas fake news está relacionado à análise de fonte. A gente não precisa trabalhar com uma tecnologia, ter um computador em sala de aula para discutir a perspectiva da análise de fontes. E fake news é o quê? É uma fonte inventada, é uma história inventada. Nós discutimos isso nos processos de ensino e aprendizagem em história. Então, um sujeito que tenha literacia digital é esse sujeito que ele sabe avaliar, que ele sabe analisar, que ele sabe se posicionar, que ele sabe gerenciar dados e conteúdos digitais. Um outro aspecto, o segundo elemento dessas competências é a comunicação e colaboração, que ele envolve como que esses sujeitos se colocam como tal no mundo digital, como que eles se comunicam, como que eles produzem coletivamente, como que eles partilham dados por meio das tecnologias, como que eles se constroem como sujeitos neste mundo digital. Então, a gente está aqui, inclusive, falando de uma perspectiva de cidadania digital com todos os problemas que o conceito de cidadania ela pode trazer no sistema capitalista. O terceiro elemento é a criação de conteúdo digital. Então, aqui discutir a habilidade do sujeito, ele desenvolver conteúdo, ele conseguir reelaborar conteúdos
que ele apropriar de conteúdos, reelaborar e uma questão que é uma preocupação muito grande de muitos professores, às vezes é a questão da cópia, do plágio, é ele saber a diferenciação entre como ele deve se apropriar, como ele pode remixar, como ele pode reelaborar, mantendo-se os direitos de autores e as licenças daqueles que elaboraram aquele conteúdo antes dele. Ela é a mãe da educação, ela levou os trabalhos para dentro. E também vincula-se a uma perspectiva básica de formação em programação, com o sentido de entender os aspectos, entender como que os softwares e hardwares funcionam. É um aspecto básico de programação para se entender como que funciona a tecnologia digital. O quarto item relaciona-se à segurança. Então, é o sujeito ele se ver num lugar de segurança, de ele saber como proteger o seu próprio dispositivo, como proteger os dispositivos do outro, como receber como ele receber um e-mail com um anexo esquisito e não clicar. Muitas pessoas adoram clicar nesses e-mails, clicar nos links desses e-mails. E também relaciona-se à proteção, saúde e bem-estar do sujeito na rede. Nós já temos inúmeras pesquisas internacionais que mostram o quanto que as redes sociais elas são nefastas para a saúde mental dos jovens. Os países do norte, sobretudo Estados Unidos, já vêm detectando o quanto que o excesso de acesso a essas tecnologias, mas um acesso descomprometido com essa leitura mais crítica em relação às dimensões de poder e de produção dessas redes sociais e o quanto que elas fazem mal às pessoas, os países estão rediscutindo, inclusive, as liberações de conteúdo para determinadas faixas etárias. E, por fim, o quinto elemento é a resolução de problemas. Então, não é só resolver, é aquela perspectiva de resolução de problemas com a quais nós já discutimos no campo da educação há mais de 2 décadas, pelo menos, mas ela se relaciona também à resolução de problemas relacionados à educação digital, às tecnologias digitais. Então, são problemas técnicos e tecnológicos. Então, é o sujeito que aprende a consertar o seu próprio computador. É um sujeito que, mesmo não sabendo como consertar o seu computador, ele entende, compreende que tipo de problema acomete o seu computador, a sua rede ou qualquer serviço digital que ele utilize. É também trabalhar sob uma perspectiva de utilização criativa de tecnologias digitais e a identificação de lacunas nas próprias competências digitais que esse sujeito venha a possuir. Então, esse é o quadro de competências digitais e é interessante. É possível, por exemplo, trabalhar com esses 5 elementos de competências digitais dentro de sala de aula sem necessariamente ter computadores ou trabalhar intensivamente com tecnologias digitais no ambiente da sala de aula. E é um pouco isso que hoje eu tenho percebido, sobretudo nessa experiência que eu tenho tido aqui na Alemanha, que a perspectiva que se coloca para alguns sistemas escolares nacionais é de que você não precisa obrigatoriamente promover o acesso técnico dentro da escola para todos. Ele é desejável, mas o mais importante é trabalhar conceitualmente as tecnologias, porque se trabalha numa perspectiva de que o acesso já está resolvido. A maioria dos serviços, eles são digitais. Muitas das ações que os cidadãos, muitas das relações que os cidadãos têm com o Estado já são digitais. Não é muito diferente, inclusive, do Brasil. Se a gente for observar,
quando nós pensamos no SouGov, no gov.br, numa série de digitalização de serviços que têm sido implementadas pela União, pelos estados e pelos municípios, a gente já começa a perceber que já tem se trabalhado numa perspectiva de que o digital é lugar comum da maioria da população. E talvez até mesmo por isso seja ainda mais importante, mais interessante se trazer essa discussão sobre o digital para a escola, mas não mais sob a perspectiva do acesso técnico. Os próprios dados brasileiros, por mais que nós tenhamos uma perspectiva de desigualdade, já mostram que o acesso por meio de dispositivos móveis, ele já atende a um percentual considerável da população brasileira, inclusive dos jovens a partir dos 10 anos. Nós temos aí mais de 70% com um acesso mais intensivo e um percentual que ultrapassa 80% em relação aos jovens de acesso frequente, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Então, isso per si já significaria entendermos a importância que tem de trazermos esse debate, essa discussão para a sala de aula, sob uma perspectiva de que o meu estudante, e não só o meu estudante, mas o meu professor, ele precisa ser um sujeito que saiba se posicionar no mundo em que as tecnologias digitais, elas são centrais na sua vida. As tecnologias digitais, elas se relacionam à produção do campo, que é cada vez mais automatizada. Então, essa automação do campo, ela traz uma série de outras implicações em relação aos processos produtivos, aos processos de distribuição, aos processos de desenvolvimento tecnológico de plantas, por exemplo. Esse desenvolvimento tecnológico, ele tem impacto direto sobre os serviços que prestamos ou que recebemos, que muitas vezes se vinculam a inúmeros tipos de tecnologias diferentes, tecnologias digitais diferentes. A gente percebe hoje como que o Pix se tornou revolucionário para as camadas populares, o Pix, as transferências interbancárias, o que demonstra, por exemplo, a força do digital na vida das pessoas, na vida dos brasileiros e brasileiras. Então, é de extrema importância trazer esse debate para o interior da sala de aula, mas retirando-se aquela discussão meio que maniqueísta do tipo sou contra ou sou a favor, tecnologia ela traz elementos positivos ou negativos, mas muito mais trabalharmos sobre a complexidade que são essas tecnologias no nosso dia a dia. Quando nós pensamos hoje, esse é um campo ao qual eu tenho me dedicado um pouco mais, quando nós pensamos na perspectiva do desenvolvimento das tecnologias, da inteligência artificial generativa, o que eu vejo com muita frequência hoje, em termos nacionais e internacionais, é um retorno a essa discussão, essa discussão com base de oposição, ser contra ou ser a favor, quando, na verdade, a perspectiva mais interessante, ela é deixada de lado, que é, bom, em primeiro lugar, como nós chegamos a um ponto de desenvolvermos softwares e hardwares que trabalham sob uma perspectiva de inteligência não humana, é entendermos por que ela é chamada de inteligência. Uma inteligência que se baseia numa produção, essencialmente humana. Há uma série de estudos que demonstram que a inteligência artificial, quando ela replica produções feitas pela própria inteligência artificial, ela entra em decadência, ela começa a gerar uma série de erros, ou seja, ela depende do humano para a produção. E como que isso impacta a sala de aula? Como que isso impacta o trabalho docente, as práticas docentes? Eu vejo muitas discussões vinculadas à questão de plágio, à questão do aluno passar a produzir
materiais, com apoio de uma inteligência artificial, um estudante que vai tentar dar um jeito de enganar o professor, mas isso é uma leitura simplista, porque quando nós percebemos, quando nós começamos a perceber sobre essa complexidade, todos esses 5 elementos do quadro europeu de competências digitais que eu falei anteriormente, elas poderiam ser plenamente utilizadas para se analisar, interpretar e se posicionar sobre o desenvolvimento de uma tecnologia como a inteligência artificial. Por exemplo, como a inteligência artificial é desenvolvida, como ela é programada, por que ela nos dá uma resposta que às vezes é tão precisa e às vezes é tão incorreta? Saber fazer esse tipo de leitura de tecnologia, mesmo nunca tendo utilizado uma inteligência artificial, mesmo sem ser um expert técnico em inteligência artificial, é muito importante para que o sujeito possa se posicionar e dizer até que ponto uma inteligência artificial pode ou não ser incorporada no seu dia a dia, até que ponto essa inteligência artificial ela pode passar por um processo de resistência interna ou coletiva. Então, pensando sobre a perspectiva pedagógica, sobre o trabalho do professor, eu me lembro que eu comecei a orientar e a promover mais estudos sobre inteligência artificial, uma coisa de 5 ou 6 anos, quando ela nem se tornou essa grande onda que veio com o ChatGPT em final de 2022. Porque a dificuldade que se tinha antes era você ter uma base de dados gigantesca, com uma capacidade de processamento incomensurável, para dar conta de lidar com toda a produção que está aberta. Porque as inteligências artificiais só trabalham, por enquanto, com dados abertos. Obviamente, elas podem trabalhar com os dados fechados, mas sob uma outra perspectiva de dado vinculado ou a um serviço ou a um objetivo específico, mas hoje elas trabalham com os dados que estão na Wikipédia, que estão nos blogs que vocês possam, porventura, terem produzido no passado ou no presente, ou seja, tudo aquilo que é open, que é aberto na rede. Então, quando eu penso em como uma tecnologia como essa é desenvolvida, será que isso pode me levar a uma reflexão, por exemplo, em relação à possível alteração no processo de trabalho docente? Eu discutia isso há 5, 6 anos atrás. Eu dizia para um meu orientando, o Bergson, que nós estávamos perdendo uma grande oportunidade de fazer uma discussão no interior da escola, inclusive com os sindicatos docentes, para se problematizar esse desenvolvimento de inteligência artificial, que em algum momento ele ia explodir, e explodiu mais rápido do que eu imaginava. Eu imaginava daqui a uns 5 anos. Isso por quê? Porque tem alguns elementos que são trazidos por tecnologias como a da inteligência artificial que são disruptivos, que eles reconfiguram as nossas relações políticas, econômicas, sociais, culturais, de trabalho. Reconfiguram tudo. Uma, por exemplo, pode a inteligência artificial... É uma pergunta que eu faço que vocês podem pensar, refletir sobre ela. Não vou dar nenhuma resposta nesse momento. Mas pode uma inteligência artificial mudar o tipo de trabalho que eu realizo na sala de aula e, por exemplo, promover um tipo de aprendizagem, um tipo de atendimento mais personalizado ao estudante, mas um tipo de atendimento que não desconfigura a figura humana do professor, mas reconfigura as atividades docentes típicas da docência? Então, por exemplo, eu posso começar a pensar num docente que hoje, para além de todos aqueles saberes que ele possui, mas ele passa a ser também um sujeito que ele entende como essas tecnologias digitais são produzidas e ele entende como que ele pode se apropriar de uma determinada tecnologia para melhorar ou para amplificar o seu trabalho. Ele pode
se apropriar dessa tecnologia, por exemplo, para desenvolver estratégias de atendimento individualizado aos estudantes, que são hoje os chamados tutores inteligentes. Quando eu penso na minha área, por exemplo, de história, em Minas Gerais, em história nós temos de 1 a 2 aulas semanais do componente curricular. Isso significa que um professor, ele atende próximo, um professor que trabalhe full time na escola, um turno, não 40 horas, mas 20, esse professor ele vai atender próximo de 350 estudantes. Se ele trabalhar em 2 turnos, 700. Numa perspectiva anterior, é praticamente impossível se termos um atendimento mais individualizado de todos esses estudantes. Mas é possível eu refletir e pensar em estratégias de apropriação de uma tecnologia como a de inteligência artificial para desenvolver espaços de aprendizagem autônoma do estudante que não desconstruam aquele espaço de socialização humana que é a escola, mas que possam trazer outras perspectivas de ensino e aprendizagem, são questões que eu acho que nós devemos nos fazer cotidianamente inclusive para nos apropriar, para que ao nos apropriarmos melhor dessas tecnologias, possamos também desenvolver estratégias melhores de resistência. O que eu tenho visto hoje é que essa leitura dicotômica, ela enfraquece a resistência, porque quando eu ou nego ou resisto à tecnologia pura e simplesmente por ela ser diferente, talvez por ela trazer uma certa instabilidade para o ambiente escolar, essa minha resistência não faz com que essa tecnologia deixe de ser aplicada e implementada cotidianamente na sociedade. Ou seja, eu estou perdendo uma oportunidade significativa de formar o meu estudante para ele se tornar um sujeito mais ativo e mais crítico em relação a essa sociedade tecnológica. É esse elemento que essas 5 competências digitais do quadro comum europeu, eles têm tentado trabalhar. Olha, não importa se você é favorável ou se você é contrário à tecnologia. O que nós observamos é que, na nossa contemporaneidade, a tecnologia é elemento central. Então, eu preciso formar um sujeito que consiga dizer, olha, eu acabei de fazer uma webconferência e tenho condições de dizer, a webconferência ela traz uma série de aspectos positivos e negativos. Um dos negativos, por exemplo, é a falta da presença física, e sem essa presença física eu tenho mais limitações para entender o quanto que vocês estão ou prestando atenção no que eu falo, ou se interessando ou não. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma tecnologia que está me permitindo hoje ultrapassar barreiras territoriais e estando com uma experiência em outro país, vindo de um outro estado, conversando com vocês agora no sul do Brasil, e podemos criar esse ponto, esse lugar comum para uma troca extremamente rica de conhecimento. Podemos produzir ciência a partir daquilo que esse tipo de tecnologia está nos proporcionando, sem cairmos naquele engodo da perspectiva de ser crítico por ser crítico, porque inclusive estamos usando uma plataforma extremamente proprietária, que é o Teams. Agora, como não usar ela, que é uma das mais estáveis, ou usar a plataforma do Google? Percebem? Então, ultrapassar essa perspectiva da resistência pela resistência é exatamente pensar que para ser resistente eu não preciso ser contrário, mas para resistir eu preciso entender de forma aprofundada como uma tecnologia é desenvolvida, quais os impactos e implicações ela traz numa sociedade, nos seus diferentes aspectos, como que eu me vejo como um sujeito nesse processo de desenvolvimento tecnológico, como que eu me vejo como um cidadão digital e físico, como que eu construo as minhas identidades, as minhas possíveis inúmeras identidades que eu passo a ter nas diferentes plataformas distribuídas, como que eu, como um sujeito
de olhar altamente complexo sobre esse desenvolvimento tecnológico, posso ser aquele sujeito que vai se posicionar contra uma política de Estado, por exemplo, de uma compra de software para as escolas. Hoje, literalmente, nós somos engolidos pelas políticas educacionais de estados e municípios, porque compra-se diferentes tipos de software e hardware e nós aceitamos, porque nós, inclusive, nem sabemos, nós não conseguimos entender as bases contratuais daquele tipo de tecnologia, entender como a segurança de informação ela é trabalhada com aquele tipo de contrato, entender por que se escolheu uma tecnologia e não outra, entender quais são as limitações de uma determinada empresa e quais são as vantagens dessa determinada empresa, entender se nós tínhamos condições de desenvolver uma tecnologia própria, uma tecnologia aberta. Percebem? São essas questões, elas precisam não só, para além da resistência, eu preciso fazer uma série de perguntas a respeito das tecnologias que estão disponíveis hoje, seja para o ambiente educacional ou fora dele, para eu conseguir ser um sujeito que se posiciona criticamente, mas numa perspectiva protagonista, numa perspectiva em que eu vou não só dizer não aceito, mas vou dizer não aceito por causa desses e desses elementos, mas vou também apresentar possibilidades. Eu vou, não soluções, mas eu vou apresentar possibilidades e vou dizer, olha, não aceito, mas nós podemos pensar nestas outras dinâmicas, nessas outras perspectivas que são possíveis e que são melhores do que aquelas que são colocadas hoje pelo Estado. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, um quadro como esse de formação docente, com este olhar, percebam, não é uma perspectiva de se trabalhar o técnico ou o tecnológico integralmente, mas uma perspectiva de se pensar que a tecnologia ela é elemento que ela passa por todo o processo de produção científica, por todo o processo de produção do conhecimento científico ou escolar. Se ela faz parte, literalmente, de todo o nosso modus operandi, não tem como eu me posicionar a respeito de qualquer elemento na nossa sociedade sem pensar essencialmente nas tecnologias digitais que estão sendo desenvolvidas, seja no front-end ou no back-end, seja aquilo que está à vista, que está à mostra, ou aquilo que está por trás e eu não consigo entender muito bem. Percebe? Então, são esses elementos que emergem como uma necessidade que temos de formar melhor os nossos professores e os nossos estudantes, para que eles consigam serem protagonistas de uma sociedade em que não temos só a hegemonia do digital, mas uma hiperhegemonia de ínfimos grupos de extremo poder, de grandes empresas, de pouquíssimas empresas que literalmente detêm o controle de todo o processo de desenvolvimento tecnológico em nível mundial. Então, nós só temos condição de resistir melhor se compreendermos melhor. Eu não vou falar por muito mais tempo, porque eu acho que o que é mais interessante também num momento como esse é também podemos trocar ideias, trocarmos informações. Então, eu encerro parcialmente a minha fala para abrir as questões e ao debate, as discussões que vocês tenham, os elementos que vocês tragam, para a gente poder fazer um grande bate-papo em seguida. Tudo jóia? Então, por enquanto, é isso e vou aguardar agora para ouvir vocês também um pouquinho sobre as suas questões, gente. Cid, muito obrigado. Achei excelente a sua capacidade de síntese, você trouxe tantas coisas complexas de uma forma assim, mastigada, vamos dizer assim, facinho de entender. Claro que nos remete a muitos outros questionamentos, né, problematizações possíveis a partir do
a partir das questões que você coloca, eu vou, antes de começar, eu tenho umas inquietações aqui, vou esperar os alunos fazerem algumas questões, para depois eu colocar as minhas. Então está aberto, pessoal, para vocês aproveitem a oportunidade de fazer as perguntas que vocês têm vontade, né? Mesmo que vocês entendam que não está totalmente relacionado ao que o Elcídio aqui escreveu, mas eu tenho certeza que ele vai, né, sendo nessa área, ele vai conseguir responder e vai encontrar um bom diálogo para a gente, né? Agora, só uma pergunta, Elcídio. A sua conexão aí a cabo ou é Wi-Fi? Eu estou num lugar provisório por enquanto, né? Então tá no Wi-Fi. Perfeito, mas é assim, foi a melhor videoconferência que eu tive nessa turma até agora, assim, de estabilidade da conexão, porque Mas você sabe por quê? o meu estava no Aqui Rio, e num hotel no Rio, um hotel bom lá no Rio, e a conexão caiu demais, foi difícil. Mas aqui é o seguinte, porque aqui agora são 5 para meia-noite. Então muitos estão dormindo, não estão usando a internet. Sim, Mas se fosse também. mais cedo estaria mais estável. Mas ficou muito bom, perfeito. Eu fiquei, pô, você que está no cabo já aí, mas não tá bom. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Deixe de vergonha, gente, pelo amor de Deus. Fico meio assim, cabrunhados e tal. Eu descobri que gaúcho é mais mineiro que mineiro, sabe? É. Os mineirinhos ficam assim, sem falar e tal. E eles demoram um pouquinho para começar a falar. Mas quando começa, não para, né? Quem vai começar a falar agora? Aproveitem e podem perguntar qualquer coisa. Ué, vocês estão aí? Me dá um retorno que estão aí, né? Não subiram todos aí, né? Oi, boa noite. Boa noite, Paula. É só, Boa noite. para mostrar que a gente está aqui sim. Eu comecei a ficar preocupado, todo mundo caladinho. Será que sumiram daí? Mas eu não consegui formular nenhuma pergunta, mas só para comentar que eu achei interessante essa discussão, né, de fazer essas perguntas, né, sobre o uso das tecnologias na escola e de pensar, né, de usar elas sem perder, como o professor Elcide comentou, sem desconfigurar o espaço da escola como espaço de socialização, que é isso que nos preocupa bastante, e que na pandemia foi uma grande discussão, né, de que teve essa necessidade de fazer o ensino remoto, que não é uma prática, né, da escola, e como prejudicou tanto o trabalho dos professores quanto as próprias crianças de não ter esse espaço de socialização, assim. Então, achei interessante trazer essa discussão, né, de não repudiar a tecnologia, né, de que ela é importante, né, no nosso mundo, na nossa sociedade, mas também de preservar a importância da escola, né, para o nosso desenvolvimento, né, e para também essa formação crítica que é necessária, né, do letramento digital, da criticidade em relação ao conhecimento. Então, achei bem interessante essa discussão que o professor fez. Obrigado, Paulo. Paula, tem uma questão interessante que remete, que foi muito comum no período da pandemia, que é exatamente essa perspectiva de que tecnologia é trazer a tecnologia no dia a dia da escola, é usar webconferência, é usar computador. E essa perspectiva posta no sentido de quadro de competências, ela se relaciona mais não ao uso da tecnologia,
mas se entender como um sujeito que está num mundo em que este tipo de tecnologia é o comum na contemporaneidade. Então, é interessante porque, olha, quando a gente nós pegamos os dados dos países com mais acesso populacional às tecnologias, eles são ao mesmo e com mais desenvolvimento científico tecnológico relacionado ao digital. Então, vou pegar um exemplo, Coreia do Sul, a própria Alemanha é um outro grande exemplo, mas nas escolas o índice de uso do digital é ínfimo. Na Coreia do Sul, por exemplo, mal chega a 15, 20 minutos semanais. As crianças coreanas, elas usam os equipamentos digitais, dispositivos digitais, em até 30 minutos diários. Aí, para efeito de comparar com o Brasil ultrapassa 4 horas e meia diário de uso de tecnologia digital. As crianças usam muito mais no Brasil do que na Coreia, e ao mesmo tempo a Coreia é o país em que está significativamente à frente em termos de desenvolvimento de tecnologia digital. Até mesmo aqui na Alemanha, um elemento, uma coisa que eu ando percebendo assim, com uma grande frequência, é que o acesso no dia a dia das crianças às tecnologias digitais é extremamente restrito. Elas não usam, você não vê nenhuma criança na rua com um tablet, celular ou qualquer coisa, e isso é muito comum no Brasil. Mas porque a perspectiva que se tem é outra, não é de uso, não é de ter o dispositivo, mas é de entender o lugar que não só o dispositivo, mas essa tecnologia, ela ocupa na nossa sociedade. Mas no caso europeu, não sei na Coreia, no caso europeu, as escolas normalmente são de tempo integral, né? Então, na realidade, a gente não vê criança na rua quase nunca, né? A gente vê no final dos turnos e tal, né? Então, talvez explique um pouco por que eles usam menos, porque as nossas crianças ficam, vamos dizer assim, sem a escola num período muito grande do dia, né? E a tecnologia entra como uma forma de passar o tempo, dos pais ganharem tempo, né? Da criança ficar num lugar relativamente seguro, lá com o celular, sem muitas demandas, né? Então, talvez tenha um pouco essa diferença, o que nos remete à qualidade, né? A qualidade do acesso, né? Que é uma coisa que eu discuti com o Mil na apresentação dele, que estava problematizando esse conceito de cidadania digital, de nativos digitais, fazendo uma problematização bem bacana nesse aspecto. E a gente discutia justamente isso, que é ter acesso a algum equipamento tecnológico, acesso a um smartphone, a jogar com os colegas, embora seja uma atividade até importante para as crianças de hoje, né? Eu faço muita associação do joguinho online com a rua, né? A rua que nós tivemos para brincar, as crianças hoje não têm para brincar e brincam. Na rua deles é o virtual, né? Muitas vezes é o virtual. Eu vejo até aqui por casa, né? Que a gente resiste um pouco a deixar mais tempo nas redes, mas tem um momento que o virtual, o brincar na rua é o jogar com um monte de colegas, né? Joga com um colega que está em Minas, que está aqui, que está em São Paulo, e junta todo mundo ali e jogam a tarde toda, às vezes, né? 2, 3 horas seguidas, e jogam algum jogo ali. Então, eu acho que isso tudo é muito importante. Agora, eu queria problematizar um pouco, que você pudesse falar um pouco mais, que eu acho que é uma coisa assim que a educação tem sofrido sempre. A sensação que eu tenho que nós, professores, nós estamos lá no século XIX e somos ludistas, né? Nós somos quebradores de máquina. É a sensação que eu tenho, porque quando a gente vai no campo principalmente nas faculdades de educação, discutir
o discutir tecnologia, em geral as pessoas resistem ao ponto de dizer que elas não devem entrar na escola, né? Que elas têm que ser eliminadas da escola. Pois esse é um verdadeiro ludista, né? Porque a sociedade ela não sobreviveria hoje sem um espaço digital. Quer dizer, você não faz mais nada sem espaço digital, né? Então, como que a escola, no seu conservadorismo, né? Não no desenvolvimento da tradição científica, mas no seu tradicional conservadorismo, ela impõe, né, aos professores que muitas vezes usam o digital o dia todo, mas na escola é como se fosse uma coisa proibida, né? Não, aqui não, porque aqui prejudica o desenvolvimento disso, daquilo, né? Eu acho tão assim complicado, né, essa discussão. Eu acho que você falou um pouco dessa resistência, e que eu acho que às vezes é mais que resistência, até às vezes é um negacionismo mesmo, é um terraplanismo educacional muito grande. Eu costumo dizer que é uma espécie de senso comum acadêmico que se construiu a respeito de tecnologia, mas olha, eu acho que nós precisaríamos de estudos para tentar entender esse fenômeno no Brasil. Porque, como você disse, as faculdades de educação, sobretudo as faculdades de educação, mas as universidades, de uma forma geral, elas são altamente resistentes, mas é numa perspectiva que eu vejo como muito simplista, porque eu fico discutindo qual é o sentido de se resistir à entrada se ela já aconteceu. Eu não preciso trazer uma tecnologia para a sala, os alunos já estão trazendo. Agora, eu preciso debater essa tecnologia em sala, eu preciso debater as implicações disso em sala. E aí eu me retiro desse diálogo, dessa discussão, com uma espécie de posicionamento político. Então, eu ainda não consegui entender, eu ainda enxergo muito mais como um posicionamento político, sobretudo com as experiências internas acadêmicas que eu tenho, porque elas não trazem um embasamento científico adequado, sabe? Eu ouço muito uma discussão sobre qualidade. Esse é o termo que mais aparece de quem resiste, que tecnologia faz cair a qualidade. E aí a pergunta que eu faço sempre é, baseada em quê? Qual que é o conceito de qualidade que você está trazendo? Quais são os dados que eu tenho coletados que me permitam fazer um quadro comparativo para dizer que tecnologia reduz qualidade? A gente não tem. Nós somos lacunares nesse tipo de desenvolvimento, de pesquisas. E muitas vezes a resistência, ela só se dá simplesmente porque se decidiu coletivamente resistir, talvez muito mais pelo receio do porvir, por não se ter certeza do que vai acontecer com a escola, por medo ou talvez pelo medo do que vai acontecer com a escola, quando na verdade já aconteceu, já está acontecendo, a escola já está mudando. Não adianta, eu posso não trazer nenhuma tecnologia para a sala de aula, mas meus alunos todos têm conta no TikTok. E o TikTok é referência educacional para eles. É referência de aprendizagem, não é de educação no sentido escolar, mas é referência de aprendizagem. As dancinhas, os microvídeos, os microconteúdos que esses jovens acessam. Agora, qual que é o sentido de eu não trazer isso para a sala de aula? Eu preciso trazer. Eu preciso debater com esses jovens o que eles estão consumindo para melhorar, inclusive, o consumo. E eu não consigo ver outro lugar que não seja a escola que vai fazer isso. Se não for a escola, será quem? Não tem como ser a família. Você tocou num ponto interessante, enfim, nós temos uma série de diferenças culturais aí, Brasil e outros países. Eu vejo que, acho que não só a questão de escola integral, porque aqui as escolas acabam 3, 4 horas da tarde, muita gente trabalha até 5, 6. Então, você ainda tem um tempinho aí, mas você tem uma outra dinâmica do próprio coletivo. Então, por exemplo, onde eu estou hoje,
num raio de 500 metros, tem 4 parques infantis. As crianças saem de casa e vão para o parque. Nós não tem, isso não é mais lugar comum no Brasil. Nós não temos parques, nós não temos lugar de socialização para as crianças e para os jovens. Então, o único lugar que lhes resta é a casa, porque não dá para ficar na rua, porque na rua não tem espaço. Ao ficar em casa, não resta outra opção que não o digital. Mas se esses jovens têm como opção de lazer primordialmente o digital, como eu posso deixar de discutir o digital dentro de sala de aula? Então, eu acho que eu não consigo responder, eu não consegui ainda encontrar elementos que não sejam mais baseados no político. Esse ludismo é muito mais político. Eu quero resistir coletivamente porque eu quero resistir, mas eu não tenho elemento que dê sustentação científica a essa resistência. Ela é uma resistência política. Mas do que adianta eu resistir se a tecnologia está literalmente, ela virou uma amálgama de tudo, não só dos jovens, mas também dos próprios docentes. Então, na universidade, por exemplo, nós convivemos de um lado com os docentes que repudiam a tecnologia e, ao mesmo tempo, é o sujeito que acha o máximo trabalhar com ciência aberta, com produção de textos digitais, com elaboração de eventos digitais, enfim, são elementos que trazem uma série de contradições ainda inexplicáveis. Por exemplo, eu vejo um fenômeno muito interessante na resistência à educação à distância, por exemplo, na resistência de se estudar à distância. A resistência é toda vinculada só à formação inicial. A partir da formação inicial, quando passamos para a especialização, parece que tudo passou a ser permitido. Mas o discurso de que a socialização é importante, ela permanece. A socialização é importante independente do nível escolar, mas por que eu posso ter 100% em um nível e 0% no outro? Não tem explicação. Não tem explicação que não seja essa de cunho político. Não consigo ver. Você falou do negócio de qualidade, da questão da qualidade, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser também, à vontade. Mas me parece que, embora a gente não tenha um critério de qualidade, estudos que nos deem clareza, né, do que nós estamos lidando, da qualidade, mas a pandemia nos fez um desserviço, né? Uma coisa que poderia ter sido usado um período como uma grande experiência para um uso inteligente, vamos dizer assim, do aparato tecnológico, né? Mas pelo uso nada inteligente desse aparato, na maioria dos casos, né? Com uma reprodução do presencial no online, né? Estrito sensu, a gente tem uma resistência maior, porque as pessoas alegam assim, tem criança aqui, por exemplo, aqui em Rio Grande, em Belo Horizonte também, na Alemanha não sei, mas no Brasil isso é muito comum, crianças no 4º ano que ainda não sabem ler e escrever direito. E normalmente isso seria até o 3º ano, teriam que estar... Isso mesmo em escolas particulares, com crianças com muita dificuldade e tal. E se atribui isso ao problema da pandemia, porque, claro, da pandemia não se conseguiu vencer os problemas, né, de alfabetização, até por falta da socialização e tudo mais. Mas aí agora vira um elemento assim de referendando a qualidade. A qualidade é ruim porque da pandemia nós usamos e foi ruim, então não vamos usar porque é ruim, porque na pandemia foi ruim, agora vai ser ruim também, né? Então é um discurso meio circular, mas acho que é isso que tem acontecido fortemente no nosso meio, né? Só para você ter uma ideia da resistência aqui na FURGS, não é diferente da UFMG, eu fui convidado pelo colegiado para dar uma aula sobre educação à distância, pedagogia. E a proposta inicial era que eu desse essa disciplina presencial. Eu disse, educação à distância, então vou poder fazer à distância. Não, tem que ser presencial. Eu disse, mas como que eu vou dar disciplina de educação à distância presencial?
Tem que juntar a teoria e prática desse caso, porque senão fica uma coisa bem estranha. Aí custei a convencer de que eu não poderia fazer toda a distância, eu teria que fazer pelo menos 5 encontros presenciais, mas foi um diálogo longo para eu conseguir abrir esse espaço, sabe, para poder dar uma disciplina de educação à distância que tivesse elementos à distância. Já essa disciplina aqui do mestrado já não foi difícil, por quê? Porque na norma da universidade, quando tem professores convidados, eu posso usar a videoconferência. Agora, se eu não tiver professores convidados, eu tenho que dar todas as aulas presenciais, eu não posso usar o recurso. Se eu tiver algum interesse de trabalhar algo diferente e tal. Então, cria-se uma resistência que é assim, muito da política universitária mesmo, né? de não querer que se faça atividade diferente. Eu acho que a gente retoma, acho que essa questão política, que ela é comum em nível nacional e ela se faz muito presente nas nossas universidades. Então, veja, período da pandemia, até mesmo essa reprodução do presencial em cima do digital, ela se dá não porque nós não tenhamos tido ou melhor, se dá principalmente porque nós não fizemos esse debate antes. Nós não tínhamos um debate sobre o lugar que o tecnológico ocupa no processo de ensino e aprendizagem. Porque ao se ter um debate como esse, você forma um sujeito, um professor, para entender que todo novo tipo de tecnologia vai envolver mudanças de ordem da prática e da didática. Então, é diferente trabalhar, não vou nem pensar no digital, mas quando nós pensamos em tecnologias anteriores, é completamente diferente trabalhar com livro didático e trabalhar com história em quadrinhos, ou trabalhar com rádio, ou trabalhar com filme. São mídias diferentes, são tecnologias diferentes que vão exigir posicionamentos didáticos diferentes, mas nós fazíamos essas discussões sobre essas tecnologias anteriores nos cursos. Fazíamos por quê? Porque o que eu vejo é uma leitura minha, não é nada que eu tenha feito uma pesquisa. Você tem uma perspectiva de estabilidade das tecnologias anteriores ao digital. Estabilidade no sentido de que você tinha uma tecnologia desenvolvida e ela se consolida e ela é acessível por muitos e muitos anos sem uma mudança significativa. E nós já vivemos hoje numa perspectiva de instabilidade. Uma instabilidade em que tudo, assim, o hardware muda, o software muda, a forma de acesso muda, as empresas mudam, literalmente como se ao adentrar esse mundo eu corresse o risco de passar por uma obsolescência não programada, uma obsolescência imediata. Mas esse discurso de obsolescência ele é incorreto. Eu não posso pensar em obsolescência docente relacionado à tecnologia digital. O professor não se tornará nunca obsoleto em qualquer perspectiva de desenvolvimento tecnológico, porque as bases conceituais, elas vão sempre permanecer. Então, vamos pensar, por exemplo, em vídeo, YouTube, streaming. A perspectiva da forma de transmissão, ela é diferente. Ela permite mais interação, mas continua sendo vídeo. Redes sociais. Não importa se é Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, mas a perspectiva de rede social como lugar de interação entre sujeitos, ela permanece. Eu posso manter uma análise sobre rede social, sobre bases digitais, não importa qual é a empresa. Mas parece que o receio hoje é que, ao discutir tecnologia, você tem que discutir como usar o Facebook na escola. Eu vejo muita pesquisa assim. Como usar o Kahoot, que é um software de enquete, no processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que isso está equivocado. Não é como usar algo, mas é como entender conceitualmente um processo para que, independente da tecnologia anterior, atual ou posterior,
eu vou dar conta de lidar com essas transformações. O que você falou da universidade, aconteceu a mesma coisa aqui na nossa. Eu fiquei até meio que uma persona não grata em vários lugares, porque a nossa universidade proibiu a distância depois da pandemia. Eu questionei abertamente, falei assim, mas por quê? Aí falaram de qualidade. Eu falei assim, mas vocês nos autorizaram, vocês entendem que nós somos especialistas em educação à distância, e agora, de uma hora para outra, vocês estão dizendo que eu não ministro aula com qualidade? Então, hoje nós somos proibidos de dar aula presencial, de dar aula à distância no curso de pós. E olha para você ver quanta perspectiva nova pode se trazer uma pós-graduação à distância, quando, por exemplo, eu deixei de trazer colegas internacionais para poder ministrar aulas para os estudantes da UFMG. Mas é como se, ao retirar o elefante da mesa, é como se nós não retirássemos, mas nós só colocamos uma capa invisível, ele continua ali, ocupando espaço, pesando o ambiente, mas como nós não estamos vendo, então não é problema. Vamos fingir que está tudo dentro da normalidade, tudo parecido com o início final do século XIX e início do XX, né? Que perguntas, gente? Mais alguém fazendo uma pergunta? Eu acabei ocupando muito espaço aqui. Vai, Rafael. Boa noite, professor. Boa noite. Uma questão assim que pode parecer meio uma coisa assim, mas que eu não entendi mas que me surgiu durante essa questão da conceitualização do uso da tecnologia, do entendimento das tecnologias, né? E mais ou menos o espaço que é o que ele tem, tipo, se é algo que é trabalhado tipo durante tipo, as disciplinas correntes, em questão de dentro do conteúdo, junto com o conteúdo, eu vou trabalhar essa contribuição, essa discussão, ou se é algo que é tratado assim em um momento específico, quase que uma disciplina específica, ou em algum momento à parte. Você é de qual área, Rafael? Eu sou da história. Você é da história também. Então, assim, vamos pensar em algumas situações. Então, por exemplo, história. Gente, eu vejo, eu sou formado em história. Quando eu me formei, até saber ligar o computador não era algo bem quisto para um historiador, que é como se o nosso trabalho fosse lidar apenas com o passado. Mas eu tenho que ensinar um jovem a lidar com o passado, com os mecanismos que ele tem no presente. Então, um dos grandes mecanismos hoje são as redes sociais. A gente viu o quanto que as fake news foram distribuídas e replicadas. Isso é fonte histórica. Isso está cotidianamente na vida dos jovens. Eu tenho plenas condições de trabalhar fonte histórica o tempo inteiro, de discutir com eles quanta coisa eles recebem e que eles precisam aprender a analisar e a interpretar. Se eu vou trabalhar com geografia, eu não preciso de um momento específico, mas, por exemplo, como que os sujeitos lidam com as dimensões de espaço, de lateralidade? A maioria de nós hoje usa GPS. GPS está dentro das perspectivas conceituais da geografia, de localização, de georreferenciamento. Quando eu penso, por exemplo, em língua estrangeira, a todo momento as pessoas estão usando tradutores simultâneos, estão usando criadores de textos, enfim, eu tenho uma gama de discussões que podem ser incorporadas no dia a dia. Eu não preciso separar um momento mas entender que todo e qualquer momento eu posso ter a tecnologia intermediando, e inclusive incentivar os meus estudantes a trazer essas perspectivas que eles trazem. Eu me lembro de um curso que nós elaboramos uma vez, mas que nunca foi oferecido, que era educação era um curso de especialização, mas que a perspectiva era diferente. Não era, a gente tinha uma perspectiva na história, por exemplo, que era a seguinte: olha, o sujeito vai trabalhar nos anos iniciais
com a cidade, com a perspectiva da cidade, então ele vai discutir não só a foto do passado, mas como ele tira uma foto com uma câmera digital, como ele publica essa foto dentro de um mapa e como ele faz uma leitura do lugar em que ele vive, como ele tem uma leitura de mapa do lugar em que ele vive com as pessoas que ele conhece. É uma forma de trabalhar com a perspectiva de entendimento de si e do coletivo, mas que tem a tecnologia como elemento que faz parte de todo o processo. Mas eu posso ou não utilizar, depende muito do tipo de contexto ao qual eu estou envolvido, mas é estar preparado para. É essa que é a perspectiva que se traz das competências digitais hoje, que é você estar preparado para. Você não precisa levar nenhuma tecnologia, porque ela vai aparecer. Nós precisamos estar abertos para entender que ela reconfigura as nossas formas de ensinar e de aprender e de fazer a nossa leitura de mundo. Bem, quer fazer mais alguma pergunta, Rafael? Não é só essa questão. Então, não é necessário nenhum momento prévio de preparação, é só usar mesmo no decorrer de quando aparecer a oportunidade, de quando se fizer oportuno nas disciplinas mesmo. É isso que eu não tinha ficado bem claro para mim só. Raquel. Obrigado. Então, boa noite, professor. Então, eu queria colocar algumas questões que eu fui anotando, né? Quando o senhor traz ali a questão de compreender o uso do dispositivo. Isso é algo que me chama muita atenção, né? Porque eu sou professora, trabalho com os anos iniciais, né? E eu percebo o quanto, na verdade, o professor ele tem essa insegurança com relação a liberar o telefone celular, porque a gente sabe, nós professores, a gente entende o quanto isso é importante, a gente sabe que os estudantes, eles sabem muito mais do que nós usar esses recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente talvez ainda não tenha entendido que precisa fazer com que eles entendam e compreendem o uso desse dispositivo para a sala de aula, porque o nosso medo é que fuja do nosso controle. Eu pensando analisando quando o senhor traz a sua fala, né, sobre essas questões. E isso, e talvez também seja isso que a escola tenha feito, né? Cortou o uso, agora a gente não pode, depois da pandemia, agora com esse retorno, eles não usam mais dentro da sala de aula o celular. Quando muito no recreio, eu trabalho numa escola pública e numa privada. E eu fico pensando que talvez seja em razão disso, assim, ó, a gente, nem o professor conseguiu fazer com que o estudante compreenda o uso do dispositivo e a escola também ainda não entendeu que a gente pode usar esse dispositivo com a finalidade educativa, mas o nosso receio é que a gente não perca o controle e vá para outros, né, para esses outros recursos, como o senhor falou, do TikTok, outras coisas, que a gente sabe que eles usam e usam mesmo, assim, eles sabem, usam em todos os momentos. Acredito que seja isso, né? Outra coisa que... Bom, vou deixar o senhor falar sobre isso, depois eu tenho outra pergunta, tá? Ok. Você toca nos pontos interessantes, Raquel. Eu acho que quando você fala do controle, isso é muito comum na nossa realidade educacional brasileira, é de pensar ou ter uma leitura que eu não sei de onde ela surge, de que nós vamos perder o controle de algo. Olha, nós nunca tivemos o controle, seja nessa escola do século XXI, do XX, do XIX. A escola per si, eu a vejo como um lugar de subversão. Eu vejo a juventude como essencialmente subversivos. E isso é importante. Essa subversão é que nos faz ir adiante, que nos faz pensar diferente, porque senão nos tornaríamos conservadores, não deixaríamos nada mudar. Então, a resistência pelo simples fato sob o argumento do controle, ela é perigosa
porque, primeiro, ela é ineficaz, é ineficiente, você não consegue proibir nada. Os estudantes hoje encontram inúmeros aplicativos, inúmeros softwares que possam desbloquear uma possível Wi-Fi, ou eles vão usar os celulares em outros momentos, vão pedir 10 vezes para ir ao banheiro, enfim, eles vão criar mecanismos para burlar qualquer tipo de proibição. E com isso nós perdemos um momento que é extremamente rico, que não é discutir o controle, que nós já sabemos que não temos, mas é ensinar a esse sujeito como como ele se apropria desta tecnologia. Eu não posso, se eu proíbo o meu estudante de usar um celular, eu não preciso necessariamente proibir, eu posso dizer para ele que o celular, ele tem momentos, eu tenho momentos e espaços de uso desse celular. Não é para ele ficar usando o tempo inteiro na escola, mas ele tem que aprender questões de tempo de uso, de problemas gerados por excesso de uso, mas ele só vai aprender, o lugar em que ele vai aprender isso é na escola. Nós não vamos ter essa possibilidade em outros ambientes com tanta qualidade quanto nós temos na escola. Porque na escola nós temos produções científicas, na escola nós temos os professores que trazem pesquisas de fora ou de dentro que mostram o quanto um uso indiscriminado de um aparelho ele pode trazer de malefícios para um jovem. Então, nós temos que tornar a escola um lugar de diálogo e de debate. Nós temos que conversar com o nosso estudante. E um outro elemento que você toca, que nenhum professor está desatualizado ou usa menos um equipamento do que um estudante. Nós temos que desconstruir essa ideia de que os estudantes são melhores do que nós. Eles não são. Eles, no máximo, usam como consumidores. Eles usam de uma forma direcionada pelos produtores de hardware e softwares. É por isso que nós precisamos entrar em cena, porque os sujeitos que possuem esse olhar crítico somos nós. E nós não precisamos ter conta no TikTok, ou não precisamos saber todas as dancinhas que estão na onda, ou todas as fotos que estão no Instagram, para poder discutir isso. Para poder ensinar ao nosso jovem como ter uma leitura crítica sobre uma tecnologia, percebe? Então, tentem desconstruir essa ideia de que o estudante usa melhor do que nós. Eles não usam. Eles usam de uma forma extremamente limitada, eles usam de uma forma extremamente simplista. E nós é que temos condições de melhorar essa apropriação desse uso. Então, professor, eu concordo quando o senhor fala nessa questão de achar que a gente controla, né, alguma coisa. Os estudantes, eles vão subvertendo, né, isso, exatamente. Mas o que eu quis trazer é que talvez o professor ainda não tenha a dimensão dessa compreensão do dispositivo para poder auxiliar na sala de aula, entende? Então, no momento que a gente começa, ou a gente avalia isso, que é importante, mas entende esse uso, que consegue compreender e trazer a seu favor esse uso, eu acho que a gente começa a modificar, então, a forma de encarar o celular dentro da sala de aula, entende? Eu não acho que... Eu também discordo várias vezes por que a gente não pode usar na sala de aula, né? Já que agora tem um monte de questões, assim, que na minha escola, mas nenhuma delas pode usar, mas porque talvez as pessoas não compreendam a importância, né? E a sua fala me fez enxergar isso. Se eu não compreender por que é importante, como eu vou fazer os meus estudantes entenderem? Para eles vai ser só um recurso interativo, vai ser só... Então, se eu conseguir entender a importância e passar para eles, a gente vai ter um outro processo de aprendizagem dentro da sala de aula. Talvez, acho que é isso que esteja faltando, porque quando eu perguntei na minha escola por que a gente não poderia fazer um trabalho de pesquisa usando o celular, a resposta foi que eles não iam usar para pesquisa, que ele ia usar para brincadeira, né, para entrar em outros... nesses aplicativos. Então, quando o senhor traz essa fala,
eu percebo que eu posso agora trazer outros aspectos e fazer com que a minha coordenação, né, as pessoas que são os meus gestores, que a gente pode pensar em outras possibilidades na compreensão desse dispositivo, e não achar que o estudante vai usar só para brincar, entende? É isso que eu quis trazer, e não na questão do controle, de fugir o controle, não é isso. É que talvez o professor não tenha ainda entendido, a gente ainda não entendeu como utilizar para poder ensinar os nossos estudantes. Eu entendi na sua falha e trago esse aspecto, entendeu? Essas questões. É interessante, porque se a escola alega que o estudante só usa para brincar, mais um motivo para a escola discutir. Se ele não discutir isso na escola, vai discutir onde? Exatamente, é que acaba se trazendo para essas questões. Não, eles não vão usar, eles vão brincar, mas é isso, né? É a gente ir trazendo, fazendo com que entenda que não, a gente precisa problematizar isso, precisa conversar sobre isso. Isso mesmo, são os desafios, né? Os desafios. E não é simples, porque principalmente a Raquel vem falando da gestão das escolas, né? Elas tendem a focar no controle, né? Que é na questão de controlar, para não usar, para não... Mas jamais discutem os caráteres pedagógicos, né? Os aspectos pedagógicos do próprio uso, da forma de usar e tudo mais, né? Enfim. Alguém mais quer fazer pergunta? Ou vamos encerrando por aqui? Marco, fala aí, Marco. Não, o professor outro dia estava dizendo que a gente pergunta pouco, né? Então, eu resolvi perguntar um pouco também para não ficar chato para ele. Deixa eu tirar o som aqui que está dando eco aqui. Professor, a gente veio falando assim no debate basicamente sobre educação de jovens, crianças, e eu sou aluno especial, eu pretendo fazer um projeto que envolve idosos. E essa questão de inteligência artificial, toda essa virada tecnológica que está tendo, só um pouquinho. Eu pergunto assim, o senhor sabe de alguma pesquisa que envolva esse pessoal que está ficando para trás e que provavelmente não vai compreender muito bem assim, essa questão dessa virada tecnológica e essa falta de comunicação com esses dispositivos novos? Ô, Eucídio, aluno especial aqui, aluno desolada, tá? É só você entender. É porque para o UFMG é isolada, o aluno especial. Aí, como ele ia ficar assim, aluno especial por quê? Né? Aí não, é aluno de disciplina isolada. Acho que deu uma picadinha no final. Você deu uma picadinha no final para mim. Você repete a pergunta, Marco, por favor? No caso, se o senhor tem conhecimento de trabalhos que sejam desenvolvidos tentando incluir idosos nessa construção de conhecimentos, né, que não deixe esse pessoal segregado desse avanço tecnológico, né? Que me parece que vai ser uma coisa bem rápida e vai excluir muita gente desse processo de comunicação com as tecnologias, né? É engraçado, é interessante a pergunta, porque
Há 19 anos atrás, acho que numa das primeiras disciplinas que eu comecei a ministrar, eu ministrava aula de tecnologias exatamente para um curso de cuidadores de idosos. E o que a gente discutia era como os cuidadores integrarem os idosos nos ambientes tecnológicos. Eu não consigo te falar agora os nomes das pesquisas, mas existem pesquisas que tratam da dimensão etária em relação à apropriação de tecnologias, mas elas não são necessariamente no campo da educação. Há muitas pesquisas em outros campos, porque a maioria das pesquisas sobre tecnologias, elas acabam versando sobre a educação escolar, a educação regular, e não uma educação tecnológica mais genérica, não vinculada ao conteúdo, que é mais ou menos o que eu acho que eu entendi que seria a sua questão. Mas, em termos de quantitativos, as pesquisas sobre a inclusão digital de idosos, elas ainda são escassas. Nós temos poucas pesquisas a esse respeito. É um campo muito importante, muito interessante para se inserir, para iniciar a investigação. Eu acho essa questão interessante, que eu acho que faz uma ponte aí com o uso da tecnologia pelas crianças, né? Que são, você até falou, Elcide, que eles são basicamente consumidores, né? Eles têm muita dificuldade de fugir um pouquinho daquilo que eles estão consumindo, eles já acham que é um bug, que deu errado, né? Eu sou chamado aqui para socorrer meus meninos toda hora, e eles acham que eu não entendo nada de tecnologia, mas eu que socorro eles quando o negócio não funciona, né? Porque eles sabem consumir o mais velho agora não, mas a pequena ainda está nessa... E os idosos, eu vi que tem uma inserção enorme dos idosos, acho que é legal essa preocupação do Marco, e que é também uma inserção muito grande como consumidor, por exemplo, consumidor de YouTube, consumidor de WhatsApp, né? Que até jocosamente se fala assim, já vi aquela fala da tia do Zap, do tio do Zap, né? Porque normalmente recheado de fake news, recheado de notícia falsa e tal, mas que é um grupo etário que está submetido a um número muito grande de informações que eles não tinham antes, né? Que eles e que não tiveram nenhum tipo de formação mínima para lidar com essa multiplicidade de informações. É uma geração que acreditava no que estava na TV, né? Se perguntava assim, mas como é que você sabe disso? Deu na TV, deu na Globo, tal. Então, isso é verdade, né? E agora o YouTube virou a mesma coisa, está lá no YouTube, é verdade, não há questionamento para dizer. Então, quando eles ficam na bolha, né, normalmente eles são jogados para dentro de uma bolha específica, e dentro da bolha tudo que vem é verdade, porque vai se retroalimentando, né? Não, fulano é médico, fulano falou, fulano não sei o que falou também e tal. Então, vai construindo a verdade, né? Eu acho que é um desafio, né? Fazer educação para essa faixa etária, que se assemelha um pouco aos moldes da educação infantil, né? Acho pelas características, né, da educação das crianças, né? Beleza? Alguém mais quer fazer pergunta? Eucídio está conosco ainda? Tá, né? Eucídio. Está nos escutando, Eucídio? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Eu estou sentindo que está picando a Agora ligação. estava fechado, mas agora estamos, sim. Você conseguiu me escutar? Oi, Fernando, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo. Sinal que a sua imagem ficou congelada para mim. Tá. Não, mas eu estou te ouvindo. Eu vou sair aqui e entrar de novo.
A conexão ficou cansada agora, né? Já passou de meia-noite aí, a conexão já tá na hora de acabar, né? Nossa, mas acho que não tem a Paula tá querendo fazer uma pergunta, eu ia encerrar, mas ela levantou a mão. Pode falar, Paula. Então, eu não queria ocupar muito tempo, mas eu tenho Fica uma tranquilo. pergunta que no final da sua fala, o senhor terminou falando, né, que a gente consegue resistir melhor se a gente compreender melhor toda essa questão da tecnologia implicada na nossa vida. E aí eu só fiquei com essa dúvida, assim, do resistir a que exatamente? Não sei se eu perdi isso na sua fala ou se não foi aprofundado. De resistir ao capitalismo, resistir à desigualdade, resistir à exclusão. Que exatamente, assim, qual a sua perspectiva dessa? Olha, eu não consigo ver a resistência só a uma coisa. Eu prefiro até trabalhar sob uma perspectiva de um sujeito crítico e protagonista, porque ele consegue se posicionar, ele consegue se colocar como uma pessoa. Ele, não só num sistema em termos de coletividade, ou em termos de sistema mais amplo, envolve também uma resistência ao capitalismo, envolve uma resistência às relações de poder, envolve a perspectiva de apresentar opções distintas daquelas que são apresentadas ao coletivo ou pelos grandes grupos. Então, ser protagonista, eu trabalho mais na perspectiva do protagonismo, no sentido de que uma pessoa ela passa a ter uma formação que lhe permite tecer considerações sobre. E essas considerações elas vão variar de humano a humano. Nós não temos, eu não gosto de trabalhar com uma perspectiva de que formar uma pessoa para resistência vai fazer com que ela resista à desigualdade ou ao capitalismo, ou seja lá o que for. Eu prefiro trabalhar na perspectiva de que quanto melhor e mais sólida é a sua formação, melhores e maiores elementos ela vai ter para tomar decisões. E ao fazer isso, se eu tenho um coletivo tomando boas decisões, eu tenho uma perspectiva de melhoria social contínua. Necessariamente não se relaciona a processo revolucionário ou qualquer coisa do tipo, mas é muito mais no sentido de protagonismo e capacidade intelectual de se posicionar em relação a qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Porque acima disso nós não temos condição de fazer previsão. Eu não tenho condição de falar assim, se eu formar um sujeito protagonista, ele vai resistir à desigualdade. Ele pode não resistir, ele pode talvez até ajudar a aprofundar. Eu não sei o que vai acontecer em futuro, mas eu sei que eu preciso garantir o maior número de elementos, de possibilidades, de leituras de mundo, de tecnologias possíveis para o meu estudante futuro cidadão, futuro adulto inserido socialmente. Certo, muito obrigada, professor. Bom, não tendo outra questão, nós vamos dar por encerrada a aula de hoje, agradecendo ao Cid pela brilhante aula, pelas reflexões aqui que vão nos ajudar muito ainda a finalizar essa disciplina, né? E está indo para a reta final. Agora vamos ter muito trabalho para trabalhar com esses elementos todos que os colegas nos trouxeram. E agradecer muito ao Cid por isso. Desculpa aí te ocupar aí num momento de descanso com a família, né? Mas foi muito importante essa sua participação. Agradeço demais a sua disponibilidade. Obrigado, viu? Eu agradeço mais a você pelo convite. Rafael abriu ali, levantou a mão ali. Vai lá, Rafael. Não, desculpa a incomodação bem no finalzinho, mas
A pergunta da colega me lembrou, me fez entender por outro caminho, tipo, tipo, os professores que estão resistindo a essa aplicação de tecnologia, ou, por exemplo, as universidades que estão resistindo a ter aulas online, assim, pelo menos o que a gente sempre discutiu pelo menos assim, nos grupos de pesquisa, pessoas que eu conheço, sempre discussão é o medo de chegar um momento e a política pública dizer, não, então não precisa ter tanta sala de aula, não precisa ter tanta estrutura, pode mandar metade dos alunos para casa metade do tempo, que nem estava em Rio Grande, na verdade, os alunos, metade indo para aula, metade não ia, metade ficando em casa, quando estava voltando a pandemia. Eu acho que eu entendi eu entendo nesse sentido, assim, não sei se é um medo que faz sentido também, mas pelo menos é o que eu andei vendo nessa questão desse medo, assim, porque as universidades resistem a manter e até abraçar a possibilidade, né, que o uso da tecnologia e da aula à distância permite de vez em quando, ou sempre, né? Passei o microfone, Cid. Assim, eu sei que existe sim uma leitura forte de que tecnologia precariza, intensifica, elimina posto de trabalho, mas o que eu sinto mais falta é de ultrapassarmos esse discurso, de que faz perder isso ou aquilo, mas nós tentarmos qualificar melhor a discussão, porque quando eu qualifico melhor a discussão, é claro que eu vou ter empresas, municípios, estados tentando comprar tecnologia, tentando diminuir professores em sala de aula, mas quando eu tenho professores bem qualificados que entendem implicações de tecnologias no cotidiano, vão entender que tecnologia é um processo transformador, é um processo histórico. Como um processo histórico, ele abre espaço para que qualquer um possa apresentar possibilidades e potencialidades. Tecnologia não é redução de posto de trabalho de docente, mas vai ser com certeza transformação do trabalho do docente. As atribuições que eu tinha, elas podem ser reconfiguradas, reformuladas com a entrada de tecnologias digitais. Elas já estão assim. Eu imagino que no estado, aí no Rio Grande do Sul, já devem ter vários processos de digitalização, de diários, de processos administrativos. Isso muda a forma como eu vejo o trabalho docente, como eu lido com o trabalho docente. O administrativo muda o pedagógico. Ele reconfigura também. E o mesmo pode acontecer com o pedagógico. Então, a discussão sobre perda de posto de trabalho, ela é insuficiente, porque ela em si não vai eliminar a tecnologia da sociedade, não vai eliminar a perda de trabalho. Eu preciso qualificar melhor os nossos discursos, nós precisamos qualificar melhor os nossos discursos para que nós possamos discutir como o nosso trabalho pode ser reconfigurado dentro de boas condições, dentro de condições justas, de condições adequadas profissionalmente. Valeu, Cídio. Muito obrigado. Então, agora, encerrando para valer, boa noite a todos. Muito obrigado, Elcídio. Se quiser falar mais alguma coisinha, você fala, mas muito obrigado por essa aula e na continuidade aí continuamos o debate. Obrigado, viu? Fernando, muito obrigado. Obrigado a todos pela paciência e por ter escutado e um grande abraço a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.